Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos. Esse trimestre vamos estar comentando sobre a evangelização, a obra evangelística, sobre o ID de Jesus. E hoje teremos como tema o trabalho e os atributos do ganhador de almas. Vamos começar com o texto de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 18. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quero dizer que a igreja deve ser uma nação de ganhadores de almas. No momento que reconhecemos a Jesus como Senhor, soberano e Salvador de nossas vidas, nós passamos a fazer parte desta nação de ganhadores de almas. Porém, para que isso aconteça, é claro, primeiramente, há uma necessidade de que cada um receba o discernimento espiritual, de que o ID de Jesus não se restringe a uma pessoa que desempenha um cargo na igreja. Em outras palavras, a condução de pessoas à salvação não é apenas responsabilidade de um pastor, de um diácono, de um presbítero. Mas, pelo contrário, se você um dia encontrou a Jesus, é seu dever levá-las ao encontro com Ele. É um dever de todo salvo, de todo cristão convicto. A palavra afirma: o que ganha almas é sábio, em Provérbios, capítulo 11, no versículo 30. Interessante é que muitas pessoas pedem de tudo a Deus, menos para serem ganhadores de almas. Isso revela, segundo essa passagem, de que existe uma grande falta de sabedoria. E isso, lamentavelmente, está na maioria. Porque a grande tarefa da igreja no mundo é de pregar o evangelho de Cristo. O ministério de evangelista foi concedido por Deus para que, com graça e paixão, as pessoas fossem tocadas pela mensagem do evangelho. Isso é muito importante que entendamos. É um carisma de ordem ministerial de nosso Pai do céu. Ele dispensou ao seu povo, à sua igreja. E eu lhes digo que é urgente que a igreja evangélica no Brasil proclame o evangelho, esse evangelho simples, isso aos quatro cantos desse país, apontando para temas acerca da salvação, do perdão de pecados em Jesus, do amor ao próximo. É bem possível haver frequentadores de uma igreja evangélica que nunca ouviram falar de estes temas. Que está numa igreja evangélica, mas não tem noção do que é perdão de pecados. Por isso é importante que o evangelismo pessoal, ou seja, o envolvimento de pessoa a pessoa, é uma ordem a ser cumprida por todos nós, como já mencionamos, independente de uma credencial de pastor, diácono, presbítero. Por quê? Porque a situação da humanidade é crítica. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos
estão da glória de Deus. Como escreve o apóstolo São Paulo, no capítulo 3, no versículo 23. Nós notamos no dia a dia que as almas clamam com agonia, pois estão submergidas no pecado, precisam da libertação que só Jesus pode dar. Os únicos em todo o mundo capazes de proferir uma verdadeira palavra de esperança, essa esperança que o mundo necessita, os únicos capazes de levar esta palavra são aqueles que um dia tiveram um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Os crentes, eu e você, fomos incumbidos desta magna missão. O Evangelho do nosso Senhor Jesus é algo que necessita urgentemente ser proclamado para que seja entendido. Quando Jesus andou aqui na terra como homem, ele começou essa tarefa. Mas quando ele volta aos céus, como vemos em Atos capítulo 1, ele delega essa missão aos seus seguidores, aos seus discípulos. E se nós somos seguidores de Jesus, é para nós que ele delegou esta grande responsabilidade. Nós sabemos que o maior evangelista de todos os tempos foi o nosso Senhor Jesus. Ao longo dos anos surgiram homens que foram comprometidos com o reino de Deus e que levaram muitas almas aos pés de Jesus. Foram homens que ofereceram suas vidas como oferta voluntária a Deus, como um sacrifício vivo. Homens que oraram, que jejuaram, que se consagraram e pregam com a direção do Espírito Santo. Podemos citar alguns nomes conhecidos, como John Wesley, Charles Finney, Charles Spurgeon, Moody, Billy Graham, entre outros. Porém, o maior de todos os evangelistas, o maior de todos os tempos, é aquele que quebrou as barreiras de separação entre todos os povos. É aquele que venceu o pecado, venceu a morte e venceu a Satanás. E estar assentado à direita de Deus. É o grande Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E quando falamos sobre evangelismo, em seguida vem a palavra evangelista. O evangelista podemos definir como aquele que traz boas novas, boas notícias. O nome é dado no Novo Testamento para os mensageiros da salvação através de Cristo. Esses eram evangelistas. A palavra evangelista tanto classifica um dom espiritual, algo específico, como indica uma mensagem ou mesmo uma pessoa. E o conceito de evangelista, nós vemos no termo que é um mensageiro do bem. É uma palavra que vem do grego euangelizo, ou seja, evangelizar. Ele significa transmitir as boas novas. Como dom, refere-se àquele que é chamado para anunciar o Evangelho. É concedido por Deus, mediante uma capacitação ministerial, objetivando o quê? Objetivando propagar o Evangelho de Cristo por toda a humanidade. Isso fica claro no texto do apóstolo São Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4 e versículo 11. Ali Paulo disse que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas,
pastores e mestres, para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério. Assim nós dizemos que o evangelista é aquele que demonstra paixão pela salvação dos perdidos. Ele esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas. Essas mensagens que possam tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Em Atos capítulo 1, no versículo 8, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e me sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Evangelista não é um título. Alguém pensa que evangelista é apenas um título. Não, é um ministério. O evangelista é uma pessoa dada por Cristo à igreja. Se você tem um título de evangelista, você não ganhou esse título por ser algo bonito. Se você tem um título, apenas um título, e nunca ganhou uma alma para Jesus, não ganhou uma alma esse mês para Jesus, você pode ser tudo menos evangelista. O evangelista é uma pessoa que está empenhada em conduzir pessoas constantemente aos pés de Cristo. Não é apenas um título dado a alguém que ocupa um cargo na igreja. O evangelista, então, é uma pessoa que é apaixonado pelas almas. Ele amanhece e anoitece pensando como ganhar alguém para Jesus. Ele não somente pensa, ele ganha mesmo as pessoas para Jesus. Infelizmente, hoje muitos se intitulam de avivalistas, conferencistas. Até parece que o ministério de evangelista foi extinto ou caiu em desuso. Hoje se fala dos avivalistas, dos grandes conferencistas, e se esquece dos verdadeiros evangelistas. Mas Deus continua levantando homens para exercer este lindo ministério. Seja como missionário, seja como pregador itinerante, não importa. São pregadores que às vezes chegam às multidões, ou a pequenos grupos, ou apenas a uma só pessoa. Todo crente verdadeiro é uma testemunha de Cristo. Isso falamos no início desse estudo. Sem se importar se tal crente possui ou não o dom de evangelista. Todo crente, todo cristão, ele precisa estar preparado para compartilhar de sua fé com os incrédulos. Ele tem que ter esse desejo de conduzi-los aos pés de Cristo, sempre que se apresente uma oportunidade. Esse é o papel do cristão, é o papel de todos os crentes verdadeiros. Isso é ser um evangelista. Mas, apesar disso, nem todos os crentes receberam o dom de evangelista. Isso é diferente. Todos são chamados para evangelizar, mas nem todos têm o dom, o ministério de evangelista. Por quê? Quem tem este dom tem uma habilidade sobrenatural dada por Deus para conduzir pessoas não crentes a Cristo. Pois esse dom, ele é primário na igreja. Ele visa o crescimento da igreja. E para entendermos o real objetivo da igreja aqui na terra, nós vamos observar através da Bíblia Sagrada o início da igreja primitiva.
seus desejos, seus métodos e suas ações. Jesus disse aos discípulos para que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, e que do alto seriam revestidos de poder. Isso é em Lucas, no capítulo 24, versículo 49. Após o batismo, Pedro é o primeiro que se levanta, o mesmo anteriormente que não teve coragem de orar para sua sogra que estava com febre, e aquele que negou ao Senhor Jesus por 3 vezes. Agora, com a autoridade do Espírito Santo, ele começa a pregar a palavra de Deus. E quase 3.000 pessoas aceitaram ao Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. Então, o atributo de evangelista, ou os atributos, melhor dizendo assim, de um evangelista, é marcante na vida da pessoa que foi chamado para este ministério. Para ser um proclamador do Evangelho, existem alguns pré-requisitos. Claro que sim. Em primeiro lugar, o evangelista deve ser um cristão resgatado pela graça de Deus. Não há ministério se não há ministro. Em segundo lugar, devemos dizer que todas as recomendações morais das Escrituras são mandatórias para o evangelista. É por isso que Paulo diz: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Essas palavras de Paulo, de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, é aplicado diretamente ao evangelista. Outro dos atributos é disposição. Nós notamos na Bíblia que de todos os dons mencionados no texto bíblico, somente para o ministério evangelístico existe um apelo do próprio Senhor Jesus para o envio de mais trabalhadores. Em Mateus, no capítulo 9, o versículo 37, versículo 38, Jesus disse: então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O clamor por evangelistas fica muito claro aqui nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, este é um ministério que exige disposição extra dos obreiros, insistência, perseverança, firmeza, constância. O evangelista, ele continua mesmo após tomar inúmeros fora de amigos, de parentes, de ser tido como chato, uma pessoa inconveniente, porque ele não para de falar sempre da mesma coisa, ou seja, da salvação que há em Cristo Jesus. O evangelista deve ser um fiel seguidor de Cristo. Somente um seguidor de Cristo pode conduzir pessoas a se achegarem a eles. Os que se aventuram nesse ministério e não são reconhecidos pelo Senhor, certamente serão rejeitados por Ele durante sua vida, ou no dia do Senhor. Por isso, o verdadeiro evangelista é uma pessoa que está sempre próximo
a Cristo. É um imitador de Cristo, como Paulo disse. Sede imitador de mim, como eu de Cristo. O evangelista ele deve buscar uma vida de santidade. O cristão sempre deve buscar conformar suas atitudes com o caráter de Cristo, o que inclui seu modo de pensar, de falar, de agir. Ou seja, uma vida que o identifique com aquele que ele apresenta, que é Jesus. Ele deve lutar para ser irrepreensível e ser santo. Ele deve buscar uma vida de intimidade com Deus. Precisamos nos lembrar que a nossa intimidade com Deus é mais importante que a nossa atividade para Ele. Para se obter intimidade, é necessário gastar tempo. E o cristão deve investir o seu tempo na busca de uma vida íntima com Deus. O evangelista, ele deve buscar uma vida de oração. Levar uma vida de comunhão através da oração. Charles Spurgeon, ele dizia aos seus colegas pregadores: devemos ter por norma jamais ver a face dos homens antes de vermos a face de Deus. Quem sai correndo da cama para as ocupações sem primeiro passar tempo com Deus é tão insensato quanto o soldado que se lança na batalha sem armas nem armadura. Isso é uma grande verdade. É por isso que Jesus nos ensina a orar sem cessar. E Paulo nos instrui também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 17, a orar sem cessar. O evangelista, ele deve buscar uma vida de estudo das Escrituras. Precisamos estudar a palavra de Deus a fim de que a conheçamos mais sobre o Deus que nós vamos apresentar e que aprendamos com Ele como viver uma vida de servo. Estudando a palavra, estaremos também nos preparando para responder às perguntas que certamente virão. O evangelista deve ser amigo dos pecadores. Nos evangelhos fica bem claro que Jesus, ele gostava mais de estar com o povo do que com os líderes religiosos. Ele frequentava as festas dos pagãos e era chamado de amigo dos pecadores, em Lucas capítulo 7, no versículo 34. Ele andou entre o povo, falou sua língua, observou os seus costumes, participou de suas festas e usou os seus eventos para chamar a atenção para o que ele ensinava. Porém, ele fez tudo isso sem comprometer sua missão nem a sua santidade. O evangelista, ele deve expor a mensagem de Deus. Uma das instruções das Escrituras sobre os cristãos é que eles devem estar preparados para responder àqueles que pedem a razão da esperança que nós temos. Devemos conhecer o Deus que nós anunciamos. Não podemos ser levianos com esse preparo. É parte do desenvolvimento espiritual do cristão o crescer em conhecimento e prática do Evangelho. Nós temos o clássico exemplo de Filipe, o evangelista autêntico.
A Bíblia diz que entremente os que foram dispersos, em Atos capítulo 8, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Esse texto de Atos capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 8, é o exemplo a ser seguido hoje, no século 21, pelo verdadeiro evangelista. O verdadeiro evangelista, ele tem intimidade com Deus, como falamos da comunhão com Deus. Filipe, outra vez como exemplo, em Atos capítulo 8, versículo 26, disse: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserta. Então Filipe simplesmente obedeceu. Mas um lugar deserto, Deus sabe por que o mandou para ali. E nós vamos notar que pela obediência de Filipe, ele não somente testificava publicamente, mas também fazia o evangelismo pessoal. Ele foi enviado por Deus para pregar ao primeiro-ministro da rainha da Etiópia. Por quê? Porque o legítimo evangelista conhece as Escrituras e a sua mensagem, que é Jesus Cristo. O texto diz, de Atos 8:30, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. O verdadeiro evangelista, então, ele é direcionado por Deus para chegar onde Deus manda. Ele foi àquele lugar, inicialmente uma estrada deserta, mas ali havia um homem necessitado, um ministro da Etiópia, que ouviu a palavra, entendeu a mensagem e foi batizado ali por Filipe. Filipe fez o trabalho completo. E diz a Bíblia em Atos capítulo 8, versículo 39 e 40, depois do batismo: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Ou seja, Filipe era um evangelista incansável, em todo tempo, em todo lugar. Vamos comparar, por exemplo, algumas qualidades de um bom pescador com um evangelista. Porque Jesus disse que nós seríamos pescadores de almas. A pesca, por exemplo, exige espera e paciência para que o peixe venha e morda a isca. Às vezes é uma coisa que acontece rápido, mas tem hora que demora muito, e se você não for paciente, se você não souber esperar, você vai perder o dia. A mesma coisa acontece com a pregação do Evangelho. É preciso estar pronto. É preciso ser
incansável. É preciso estar disponível para abençoar vidas e, no momento certo, a pessoa vem e se entrega a Jesus, aceitando a mensagem que nós entregamos. Jesus, ele manda que nós preguemos a todas as pessoas sem exceção. Pelo contrário, em tudo recomenda-nos a nós mesmos como ministro de Deus ter paciência nas aflições, nas privações, nas angústias. A paciência, meus queridos, é a virtude dos grandes líderes, principalmente em tempos difíceis. O grande estadista norte-americano Abraham Lincoln, ele disse que a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. No texto sagrado, o apóstolo São Paulo, ele apresenta-se como ministro de Deus. A maior virtude de um ministro de Deus é ser exemplo, especialmente nos tempos difíceis, quando as coisas não estão muito fáceis. Note que o apóstolo ele fala aqui nas aflições, nas privações, nas angústias. O pescador precisa ter coragem. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, vemos que o pescador não pode ter medo da água, do vento, do frio, espinhos, mosquitos ou qualquer outro perigo. Ele deve ter coragem de pescar em rios, em cachoeiras, em lagos, em açudes e até mesmo no mar, por mais bravio que seja o mar. O pregador do Evangelho também precisa dessa coragem. Não pode temer as pessoas, não pode temer a Satanás. E para isso, ele deve pensar como o apóstolo, que necessita ganhar almas em qualquer circunstância e esquecer todas as dificuldades. O ministério de evangelista, para concluir, foi concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo, para que, com graça e paixão, os pecadores fossem tocados pela mensagem do Evangelho. Esse dom ministerial também é concedido para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Nós dizemos que o dom do evangelista é para a igreja nos dias de hoje, nos dias atuais. É necessário que clamemos ao Senhor da Seara que envie obreiros, mas também oremos ao Senhor que sustentem os obreiros, esses que já foram enviados, que os identifiquemos, que os capacitemos com o que for necessário, que valorizemos nossos evangelistas e aprendamos com eles o valor de uma alma ganha para Cristo. Que Deus nos abençoe.